Vontade, às vezes, de ficar em posição fetal chorando. Putz, esse projeto tá acabado. Meu Deus do céu. O desenvolvedor faz tudo. Me senti muito burra. Tinha sido contratada como back-end, mas me colocaram pra trabalhar com qualidade. Posso só dar um start numa review. Tudo automatizado, só tecnologia foda. No primeiro trabalho, eu usava Java 11. Trabalhava, por demanda. Bem-vindos ao quarto episódio da construção do meu SaaS, em que eu estou compartilhando toda essa aventura tecnológica aqui no YouTube. Hoje é o dia 25 de 300 de estudo no ano e eu quero atualizar vocês, de como está ficando este projeto. Eu quero começar falando que essa semana, gente, foi extremamente cansativa. Nossa senhora, sério, eu tô exausta e muito eu acho que é porque... eu falei, já pra vocês aqui diversas vezes que eu fiz transição de carreira em 2022. Então, na primeira empresa que eu comecei a trabalhar, eu fiquei, 11 meses? Acho que 11 meses, 1 ano. Na segunda empresa, mesma coisa. E agora eu vou fazer 6 meses na empresa que eu tô. Então, eu não tirei férias desde então. Tá sendo muito cansativo ultimamente pra mim. Parece que um caminhão passou por cima de mim. Tem semana que é pior que outras, Enfim. Mas eu tô me sentindo cansada. Nossa senhora. Tá, e qual vai ser a agenda do vídeo de hoje? Então, desde o último vídeo, se você não assistiu o último vídeo, assista, porque você vai entender melhor um pouco sobre o projeto, porque que eu tô fazendo um over-engineering desgraçado no projeto. Mas tudo tem uma razão, tá? Calma, por favor, assiste lá pra você ver. E essa semana eu senti que eu não evolui muito, tá? No projeto. Não sei se é porque eu tô muito cansada. Eu acho que é isso. Ou é porque eu tô pegando um assunto agora que é difícil de estudar e de entender, pelo menos pra mim, uma parte, do assunto. E eu vou mostrar aqui pra vocês, o que que eu fiz, o que que eu estudei, mas pra contextualizar, são coisas relacionadas ali a uma parte de infraestrutura, que é o cão. É o cão chupando manga. Gente do céu, infra é difícil. Quem é profissional de infraestrutura, cara, vocês são muito fera. Então, bati muito a cabeça, me frustrei muito, e essa é uma coisa que é natural, no desenvolvimento, tanto no trabalho quanto em projetos pessoais, em estudo. Porque é muita informação, muita coisa dá errada, às vezes atualiza alguma biblioteca e você tem que mudar algumas coisas na estrutura do seu projeto. Essas coisas, elas são normais, mas não deixa de ser frustrante muitas vezes. Meu Deus do céu! Dá vontade, às vezes, de ficar em posição fetal chorando. Não que eu nunca tenha feito isso, eu já fiz isso algumas vezes, mas... Enfim, eu vou mostrar para vocês as coisas. E falando mais uma coisa, logo vocês vão se despedir desse meu cenário. Na semana que vem, meu esposo e eu vamos viajar e a gente vai sair daqui. E vai ter mudança então, no cenário, eu acho que não vai ser tão caótico. Gente, então, teve muito estudo durante essa semana de coisas mais relacionadas à infraestrutura e é sempre um tema muito difícil, pelo menos eu acho, muito porque durante o nosso dia a dia no trabalho não é uma responsabilidade nossa como desenvolvedores fazer essa parte de configuração. Isso no contexto que eu vivo hoje, porque normalmente desenvolvedor faz tudo, então sempre tem empresas também em que uma pessoa ali, a galera de desenvolvimento é responsável por toda a configuração. Hoje eu já tô numa empresa bem mais estruturada, então eu acabo não vendo essa parte de mais configurações. E em algumas experiências passadas a gente não tinha também uma organização que fizesse com que a gente precisasse se preocupar com essas coisas. Peraí, eu vou te contar sobre. Então, eu comecei meu estudo na semana com Kong. Gente do céu, foi muito frustrante algumas coisas, porque eu ainda não... eu entendo o objetivo do Kong. Eu sei utilizar o Kong, eu uso o Kong.
no meu dia a dia. Porém, a parte das configurações e de você tocar o que tem que acontecer e toda a estrutura ainda é um negócio que pra mim não é tão claro, tá? Ou melhor dizendo, não é claro. Então, eu faço uns desenhozinhos aqui, mas a parte que eu estava concentrada em fazer é a parte da Pay Gateway. Se tudo der errado, aí a gente vai mudando conforme o projeto for andando. Isso que é importante, eu acho que muitas pessoas ficam muito apegadas a um plano. Então, assim, não deu certo o meu plano de usar uma API Gateway, de entender como é que funciona, então, putz, esse projeto tá acabado. Não, a gente vai adaptando. A gente tem que adaptar, porque se a gente não adaptar, fica muito fácil de desistir das coisas. É por isso que muitas pessoas, inclusive, desistem de estudo, porque colocam metas absurdas. Não, este ano eu vou estudar 365 dias, 2 horas por dia e não vou falhar. E se falhar, aquilo, fica minando ali o teu espírito. Não é assim que funciona. Você tem que fazer as coisas de uma forma com que você consiga manter, que seja desafiador, mas que você consiga manter. E a mesma coisa com projetos. Se eu ver que eu não vou conseguir, por exemplo, utilizar a Pay Gateway, eu já fiz uma POC, aqueles Proof of Concept, que é prova de conceito, né? Pra ver que realmente funciona, que você consegue fazer, conectar o seu microserviço, rota ali na Pay Gateway e tudo mais. Funcionou, ok, mas eu não sei quão complexo vai ser quando a gente colocar um monte de microserviço nisso. Então, são coisas assim que a gente vai tentando entender. Se não der certo, tudo bem, porque a gente pode se deparar com um nível de dificuldade que a gente ainda não tá pronto para isso. Então, eu espero que funcione, mas foi o primeiro ali contato com maiores configurações que eu tive. Eu achei difícil e aos poucos eu vou vendo, né, se eu vou usar isso ou se eu vou por outro lado. Então, eu fiz uns estudos aqui, eu acho que eu devo ter ficado uns 3 dias tanto para estudar, escrever, montar algumas imagenzinhas aqui. E eu gosto bastante também de escrever o que eu tô entendendo para ficar mais claro para mim. Eu sinto que lendo e escrevendo eu entendo mais as coisas do que só, por exemplo, do que só escutando ou só lendo e não, estruturando com as minhas palavras ou com as minhas ideias o que eu acabei de ler. Foram, 3 dias com muito ódio no coração. Foram 3 dias cansativos, coisas muito novas. Me senti muito burra, então, galera que se sente burra também, é nóis. E depois disso eu fui pra uma parte que eu já tinha feito outros projetos, que foi a parte da esteira, tá? Do CI/CD. Aí, eu também configurei o SonarQube no meu projeto. Eu quero mostrar pra vocês aqui como ficou a pipeline. Dá de ver que ela falhou, né? Mas eu quero te mostrar isso. A ideia do SonarQube é analisar a qualidade do nosso código, desde code smell até coverage, que você pode setar como seu objetivo. Por exemplo, no meu projeto aqui, eu coloquei que eu quero 80% de cobertura de teste nas classes ali específicas, né? Depois eu vou mostrar essas configurações para vocês. Então, com as configurações feitas, a gente consegue deixar tudo automatizado, para não ter que ficar manualmente ou rodando toda vez um coverage no nosso projeto. Então, a própria pipeline já fica encarregada disso e é mais fácil de mitigar, deixar passar muito código sem teste. E a ideia de ter teste automatizado, no caso eu estou considerando aqui teste unitário e teste de integração, é para mitigar problemas também, tá? Essas etapas do desenvolvimento, elas são muito importantes para a gente manter um padrão legal de código. É a primeira vez que eu estou trabalhando com isso. Antes eu não tinha trabalhado com isso, até porque uma das minhas experiências anteriores foi com qualidade. Olha só. Gente, eu tinha sido contratada como back-end, mas me colocaram para trabalhar com qualidade. Eu posso trazer essas histórias aqui com vocês, porque a minha transição de carreira foi uma novela. E então, no projeto, os desenvolvedores tinha um arquiteto, cara, que ele era muito foda, assim, desenvolvedor, arquiteto, o cara era o gênio do desenvolvimento, o cara era muito bom mesmo. Então ele tinha todas essas configurações e como eu queria continuar próxima de código, eu sempre ficava olhando, né, o que ele estava configurando e tudo mais. Lá também era 80%, se eu não me engano.
E é um padrão, né, que eu coloquei aqui para o meu projeto também. Então, tanto para teste unitário, que testa partes do nosso código, então vai testar métodos específicos ali, quanto para teste de integração, que utiliza serviços externos, né? Então, a gente pode mocar coisas externas para estar testando para ver se os nossos controllers, por exemplo, estão respondendo de acordo com o que a gente quer. E agora, a última etapa que eu quero mostrar aqui nesse calendário para vocês é sobre CI e CD. Não sei se todo mundo sabe como é que funciona, mas essas ferramentas CI e CD, Continuous Integration e Continuous Deployment, são coisas que ajudam muito a deixar mais ágil o processo de desenvolvimento. Então, quando a gente fala de CI, a gente está falando que vai ter algo que vai fazer automaticamente alguma coisa pra gente a partir de algum gatilho, que vai verificar se o nosso código está testado, então a gente pode fazer essas definições. Ele vai gerar um artefato, um jar, por exemplo, no Java, vai compilar o código e vai ver, cara, isso aqui tá certo mesmo? Quando eu fizer o meu clean install, por exemplo, ele vai funcionar ok para não deixar passar merda? Sim, se sim, tudo bem, deu ok na nossa esteira. Essas práticas de deixar tudo automatizado faz com que seja mais fácil de detectar algum bug, de não deixar ter muito conflito nas nossas branches. Cara, conflito é um negócio que sempre existe em branches separadas aqui no Git, então a gente precisa tentar mitigar isso de alguma forma e as coisas automatizadas nos ajudam com isso. E em relação ao Continuous Deployment, contínua implantação, simplesmente ele vai fazer a aplicação no ambiente desejado que a gente quer de uma forma mais rápida, de uma forma mais automatizada. Eu não sei se alguém aqui provavelmente já fez deploy manual, mas na minha primeira oportunidade de trabalho era assim que funcionava. Então a gente desenvolvia alguma coisa, entrava no computador remotamente de uma pessoa e aí aplicava as coisas manualmente lá. Dessa forma que a gente tem aqui, a gente consegue fazer esses deploys por meio de gatilhos, entendeu? Então eu até fiz um desenho aqui, lindo, né? Eu já falei pra vocês que eu não poderia nunca ser Product Designer, e aqui tá mais uma prova disso. Aqui eu fiz um exemplo. Digamos que a nossa equipe estivesse desenvolvendo algumas features, e aí, para desenvolver essas features, se vocês quiserem, eu posso falar mais, tá, sobre isso, entrar em uns papos mais técnicos, mas para desenvolver a nossa feature, geralmente a gente cria uma branch nova, né? Essa é a melhor coisa que a gente pode fazer tudo bem versionado, como o Git deixa a gente fazer, tem que deixar organizado as coisas. Você não vai fazer, por exemplo, direto ali na sua main, colocar um monte de coisa, porque é pedir pra dar merda. Então a gente cria uma branch separada a partir da main. Geralmente também pode acontecer coisas que façam que não seja a partir da nossa branch main. E aí, a partir dessa branch, a gente consegue desenvolver todas as funcionalidades que a gente precisa e a gente consegue abrir um PR, né, um pull request, para aplicar aonde a gente quer. Geralmente, essa aplicação, ela vai ser realmente para mim. Pode ser que no seu time tenha mais branches intermediárias, mas no geral, né, a gente já consegue, nesse projeto aqui, por exemplo, eu já vou conseguir abrir uma PR para mim, e aí se eu sentir a necessidade, eu faço uma de QA, talvez só para um deploy num ambiente mais leve, mas não sei, a gente vai dando uma olhada aí para ver como é que funciona. A partir do momento que a gente faz essa PR, a gente pode pegar todas as alterações que a gente fez, fazer um commit e dar um push para ativar uma esteira de CI. Essa ativação por um gatilho de push, tipo request, whatever, todas essas coisas são configuráveis e eu vou mostrar para vocês como que foi feita a configuração, tá? Pelo menos vou dar uma passada ali no YAML que foi feito. Aí, a partir do CI, a gente consegue também ativar a nossa esteira de Continuous Deployment. E isso vai depender muito também dos gatilhos que a gente for configurar. Essa parte do deploy eu ainda não fiz, tá? Vou fazer no Argo, que nem eu já disse pra vocês.
mas aos poucos daí a gente vai, aos poucos eu vou evoluindo o projeto, vou mostrando pra vocês. Aí em relação à esteira, ó, caso você nunca tenha visto isso, aqui eu tô fazendo com GitHub Actions, tá? Então aqui no GitHub Actions, eu vou ver os meus workflows e toda essa configuração, ela é feita via um documento que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Deixa eu fechar algumas coisas aqui, que tem muita coisa acontecendo. Então, gente, esse CI.yaml é onde eu fiz a configuração da minha pipeline, tá? De CI. Eu nem fiz direito o CD aqui, que é o de deploy, porque eu ainda não fiz configurações específicas a respeito disso. Só deixei uns negócios meio aleatório aqui, meio padrãozão, para depois daí eu fazer essa configuração. Mas, se vocês forem ver, todos os passos aqui, esse documento aqui são passos que a gente quer que sejam executados a partir de um determinado momento. Esse ci.yaml aqui, ele fica dentro de uma pasta .github workflows, que daí o próprio GitHub ele consegue entender, né, como é que funciona. Ele consegue entender o que a gente está querendo. Os serviços, eles são muito inteligentes. Então, todas essas configurações aqui são a partir disso. Então, caso vocês queiram, em algum momento aí que eu passe mais especificamente sobre cada coisa, eu posso falar. Mas, tudo que precisa para o nosso projeto rodar. Porque, por exemplo, seja rodar Maven, seja baixar dependências, seja rodar os nossos testes unitários, testes de integração, verificar como que tá o coverage do Jacoco e aí também as configurações do Sonar pra gente rodar ali na nossa esteira. Além disso aqui, eu também tive que fazer uma conta no Sonar, ele é gratuito para uma determinada quantidade de coisas. Então, tipo, você tem que criar a sua conta, precisa de token, nome do seu projeto, nome da sua organização, mas tudo isso é bem simples, tá? A partir do momento que você faz a conta nesse cara aqui, no Sonar Cloud.io. Aí, pessoal, aqui no POM, é que a gente faz umas outras configurações, ó. Aqui eu tenho que dar uma olhada depois, mas o próprio projeto avisa pra verificar, às vezes, se não é alguma dependência que tem alguma vulnerabilidade, alguma coisa do tipo, tá? Mas aqui mesmo no POM eu faço uma configuração também do Sonar, que eu decido quanto de cobertura eu quero nos testes, quais são as classes, os pacotes, quais são os pacotes que eu quero considerar na cobertura de testes e quais eu não quero. Por que isso? Porque você não precisa estar testando, por exemplo, uma classe de DTO, por exemplo, de DTO. Esse tipo de teste não é necessário, então a gente consegue fazer essa configuração lá no POM. Aqui a palavra está escrita errada, depois eu vou mudar. Aí, depois de fazer todas essas configurações e não deu certo da primeira vez, tá? São coisas assim que você vai ter que ir fazendo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, olha só o tanto. CI, adjust CI, blá blá blá, porque não tá rodando e ainda não passou. Mas eu quero mostrar aqui como que foi a evolução. Depois de fazer tudo isso, a partir do momento que a gente dá um commit e dá o push aqui, né, pra nossa PR, a gente consegue ativar a esteira e assim verificar, né, se tudo vai passar. O meu ainda não deu certo por causa da cobertura aqui de teste. Então é muito legal você ter o Sonar Cube no seu projeto, porque você consegue verificar exatamente por que tá falhando. Então, por exemplo, aqui, se eu clicar aqui para ver o que aconteceu, ele já vai me mostrar o que ele estava esperando e que eu não entreguei a ele. Então, ó, ele ainda está considerando, por exemplo, o pacote de exceções, que eu provavelmente deixei alguma exceção ali de lado. Tá considerando o pacote de outbound aqui, que eu vou tirar também. E úteis. Então, a partir do momento que eu retiro isso aqui, vai provavelmente passar os meus testes. Ou, por exemplo, se eu quiser deixar aqui alguma outra coisa, algum outro adapter, também é bem simples de fazer os testes dessas coisas.
Aí só pra vocês verem como é que funciona isso, eu vou dar um force build aqui pra vocês verem. Ó, eu posso fazer um commit vazio, né? Você não pode simplesmente commitar de forma vazia, mas esse comando permite com que a gente faça um commit vazio, e aí eu posso só dar um push aqui na minha branch para ativar a esteira para vocês verem como é que fica. Ó, aqui ela já aparece automaticamente e começa a rodar os passos que a gente definiu ali no nosso ci.yaml. É tipo muito... Gente, é muito legal. São coisas que são de infraestrutura, então acaba sendo chatinho de mexer, dá muita coisa errada, mas a partir do momento que você vai pesquisando, vai ter gente que já passou por isso e vai conseguir te ajudar. Então é SUSE nesse sentido. Daí vai passando os passos, os que ainda não tiverem passado vão ficar rodando. E geralmente, aqui, né, numa empresa normal, você não vai poder fazer o merge simplesmente aleatoriamente. Geralmente vai ser solicitado que o seu código tenha code review. Então, as pessoas vão poder verificar quais foram as mudanças que você fez no código. E aí, a partir disso, vão poder adicionar comentários e sugestões para realmente revisar o teu código. Então, eu vou pegar um aqui de exemplo. Deixa eu pegar um aleatório aqui. Sei lá, vou pegar um aleatório, tá? Que provavelmente não teria mudanças nesse aqui. Mas a pessoa que for fazer o seu code review, ela pode fazer algum comentário aqui aleatório, por exemplo, mudar nome de classe para algo mais claro. Se eu colocar esse comentário aqui, posso só dar um start numa review. Eu adicionei aqui um comentário de code review, né, para essa classe. Lógico que não faz sentido porque sou eu comentando no meu código, né, mas mesmo para vocês verificarem, geralmente vai ser uma outra pessoa, mais de uma pessoa inclusive, que vai olhar o seu código e vai apontar possibilidades de melhora, de refatoração, coisas que não fazem sentido. Cara, é muito interessante isso e ajuda muito a gente a aprender mais, né, sobre desenvolvimento no geral. Aí, a pessoa pode finalizar o code review dela e tudo mais, e a partir do momento que você tem uma quantidade de aprovações no seu código, que também é configurável, você pode fazer o merge e aí acompanhar o deploy, né, em produção. Eu tava falando pra vocês sobre um pouco como funciona no trabalho, né? Mas nem sempre eu trabalhei assim, tá? Com essa cultura mais ágil. Hoje em dia, os processos, eles são muito bem definidos e a gente tem as coisas super automatizadas. Mas, que nem eu falei pra você, já apliquei pacote manualmente no ambiente de um cliente, por exemplo, porque a gente não tinha esse fluxo automático de esteira, de deploy e esse tipo de coisa. Isso facilita muito a vida no geral, né? Deixa as coisas muito mais ágeis e é uma prática muito boa. Porém, não é toda empresa que tem. E eu acho que você, caso você ainda não tenha começado, né? Você não precisa focar apenas em empresas que já têm esse padrão mais estruturado, mais organizado. É uma forma muito legal também de começar com coisas que são mais manuais, porque você entende melhor o que é aquela etapa que hoje está sendo automatizada para mim. Então é engraçado ver as coisas acontecendo automaticamente, sendo que um dia eu já fiz aquilo de forma manual. Então é um processo muito legal que a gente não precisa ficar extremamente receoso ou pensando, cara, eu só quero se for daquele jeito todo Scrum, tudo automatizado, só tecnologia foda. Não precisa pensar nisso, tá? Porque senão... Porque eu acho que não é nem a melhor opção. Se der certo, pô, show de bola. Muitas pessoas, para quase todas as pessoas, não funciona dessa forma, né? De já entrar numa empresa com tudo muito bem estruturado. E tem muita coisa legal para aprender. Então, no primeiro trabalho eu usava Java 11
e a gente usava o próprio produto da empresa como framework para trabalhar. A gente não tinha estimativa de task, review, retro, planning, essas coisas, sabe? A gente não trabalhava por sprint, trabalhava tipo por demanda. Então a gente tinha basicamente o seguinte, ó, você tem essa tarefa e você tem que entregar até tal dia. Então as coisas funcionavam mais ou menos dessa forma. E hoje eu tô numa realidade ali completamente diferente, né? Tipo, é bem mais estruturado nesse sentido. Mas esse não precisa ser o foco, né, de quem tá começando, de entrar em empresa estruturada. E é isso no vídeo de hoje, pessoal. Eu tô me sentindo muito cansada. Essa semana foi muito cansativa pra mim. Não sei se pra você foi assim também, mas é bom, né? O ano só tá começando, então tem tudo pela frente ainda. E é isso, eu espero que você tenha gostado e te vejo no próximo episódio da construção do meu SaaS. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like aí. E valeu, falou!